Olá, pessoal. Então, vou iniciar aqui essa nossa fala agradecendo o convite da professora Cristina Keiko Yamaguchi, que é coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Empresarial de Lages, em parceria também com a Prefeitura Municipal de Lages e das demais entidades envolvidas com o projeto Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres e Meninas. Nessa fala, a gente vai abordar o tema da violência nas trajetórias sociais de mulheres em situação de rua. A partir dessa introdução, eu já convido a minha colega que fará a fala comigo para se apresentar e, na sequência, a gente dá continuidade na nossa fala. Então, olá, quero começar agradecendo o convite da Wanda, da professora Cristina, dizer que é um prazer estar dialogando um pouco com vocês. Eu sou Tabita, estou falando de Natal, no Rio Grande do Norte, e eu sou psicóloga, e eu estudo sobre maternidades em situação de rua. Eu estou vinculada ao grupo Maternidades Vulnerabilizadas, que é ligado à Defensoria do Estado de São Paulo, né, e lá a gente discute diferentes tipos de violências contra mulheres, né, e seus filhos, né, mulheres que estão em situação de cárcere, mulheres negras, né, e dentre elas também as mulheres que estão em situação de rua. Perfeito, Tabita, obrigado. Então, eu vou me apresentar, eu sou o professor Dalvan, eu sou docente aqui no programa de pós-graduação em Ambiente de Saúde da Uniplac, que fica no município de Lages. Sou nutricionista de formação, minha formação base era nutrição, mas me considero sanitarista, porque desde o início da graduação sempre tive uma interlocução muito grande com a saúde coletiva, e tanto no mestrado quanto no doutorado, trabalhei com pesquisas com a população em situação de rua aqui do município de Florianópolis, né? No mestrado eu trabalhei mais especificamente com as mulheres e população LGBT, e no doutorado trabalhei especificamente com os homens. A minha discussão com esse público perpassa pela questão da violência, mas muito focado na questão do serviço de saúde, dos determinantes sociais de saúde dessa população, com enfoque nas questões de gênero. Então, gênero, diversidade sexual e masculinidades. Então, acho que a gente começa, né, Tabita, falando um pouco sobre o que a gente veio trabalhar aqui hoje, que são essas violências nas trajetórias sociais dessas mulheres em situação de rua. Se tu quiser falar um pouquinho mais da tua pesquisa, eu acho que é interessante, eu dei uma contextualizada nas minhas pesquisas aqui, mas eu acho que é legal, principalmente por esse espaço que a gente está ocupando nesse momento. Sim. Na minha trajetória de pesquisa, né, eu estive mais vinculada à Convenção Mulher Comunitária de Crianças e Adolescentes, e o meu mestrado foi relacionado à atuação do psicólogo no contexto de serviço de acolhimento aqui na região metropolitana de Natal. E aí, desde o mestrado, a gente foi notando que os serviços de acolhimento, eles estavam, vamos dizer, se adaptando ao ECA, mas em uma coisa eles ainda tinham dificuldade de avançar, principalmente que era a relação com a família. Porque, diferente do Código de Menores, o que o ECA traz é que a relação com a família e com a comunidade hoje deve ser de parceria, não de vigilância. E aí, primeiro que, quando a criança é acolhida, ela vai geralmente para um bairro totalmente diferente do que ela mora, né? Geralmente bairros mais distantes, a questão das visitas. Hoje, do tempo que eu fiz a minha pesquisa para cá, já houve um avanço, mas que já há uma liberdade maior, por exemplo, de se adaptar aos horários de visita, aos horários de trabalho dos pais, né? Porque como é que um pai explica que tem que sair do trabalho no meio da manhã, né, para visitar os filhos? E a partir daí, mais ou menos entre 2017 para 2018, na verdade, 2016 já, né, começou a ter notícias, né, e nessa época eu já era vinculada também ao OBJUVE, que é o Observatório da População Infantil Juvenil em Contexto de Violência, que é vinculado ao UFRN, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente começou a ter notícias de mulheres em situação de rua ou usuárias de drogas, crack, principalmente, que tinham os filhos acolhidos ainda na maternidade. Mas eram notícias que vinham de outros estados.
foi quando, em 2017, eu fui convidada pelo Conselho Regional de Psicologia para uma discussão alusiva aos, se eu não me engano, os 25 anos do ECA, sobre o direito à convivência familiar e comunitária da população em situação de rua, né? E aí foi quando eu tive o maior contato com esse público e que eu tomei também conhecimento de que essas situações também estavam acontecendo aqui em Natal, né? Foi um evento muito interessante, teve a presença de representações da rede, inclusive de uma mãe, né? E me marcou muito quando a fala dela, quando a primeira coisa que ela falou, a gente estava discutindo lei, discutindo serviços e tudo mais, e ela colocou, mas, gente, por que não faz uma casa para que essas mães possam ficar com seus filhos? Né? Porque é uma coisa tão simples, o direito à moradia, né? E aí, eu estava no começo do doutorado e eu fui encaminhando minha pesquisa para essa área. E aí, no doutorado, eu entrevistei, eu consegui fechar as entrevistas antes da pandemia, né, por uma sorte, e aí eu consegui entrevistar tanto representantes do sistema de justiça, juiz, promotor, defensor público, profissionais dos consultórios na rua, também das maternidades, mulheres em situação de rua, inclusive um casal LGBT, que na época estava grávido, e também serviços de acolhimento. Eu vou parando assim, que foi muita gente. Foi difícil depois da análise, mas foi interessante porque deu para a gente ter uma perspectiva, né, do que estava acontecendo em Natal, de como eram esses fluxos. Porque muitas vezes eu chegava e quando eu ligava, eu dialogava com os serviços ou com o promotor, o juiz, eu falava, eles diziam, não, mas isso não está acontecendo, isso não acontece, não, quase não tem mulher em situação de rua aqui em Natal. Mas, assim, mesmo que seja uma, se ela está sofrendo violência na maternidade, isso já é algo que a gente tem que dar visibilidade, né? Inclusive, a gente tem um caso que é emblemático, que é de uma gestante que teve o mandado de busca e apreensão expedido antes mesmo dela dar à luz. Então, quando ela chegou na maternidade, sem que ninguém tivesse explicado para ela ou conversado, foi informado ao serviço social, para o serviço social, que as crianças iriam imediatamente para o acolhimento. Então, como é que se... o ECA, ele é muito específico, né, quando ele fala que acolhimento, separação mãe-bebê do pai só deve ocorrer em situação de violência, não por falta de recursos. Então, como que uma mãe é violenta com um bebê antes mesmo do bebê nascer? E aí, só finalizando, né, eu ainda tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche, ter um momento em Salamanca, na Universidade de Salamanca, na Espanha, e aí eu fui buscar conhecer como era essa realidade lá, né, e aí a gente viu a grande vulnerabilidade, né, que principalmente as mulheres que são migrantes, elas estão. E também em comum, né, o que tinha principalmente em comum era o histórico de violência doméstica, né, ou de violência de gênero para essas mulheres. Sim, é muito interessante conhecer também um pouco mais da tua trajetória de pesquisa, Thalita. Eu acho que tem muitas, na verdade, convergências para o que eu também acompanhei aqui com a população em situação de rua de Florianópolis, especialmente das mulheres, e principalmente dessa questão da invisibilidade, né, que tu coloca. Porque como a gente tem no Brasil uma população majoritariamente formada por homens, a gente já tem um problema de invisibilidade com a população em situação de rua, que acaba sendo, de certa forma, uma violência de Estado, né, que se invisibiliza e não se dá o status de cidadão para esse grupo populacional. E no caso das mulheres, tem-se muito essa perspectiva de que elas não existem, de que elas não estão ali, e esses relatos que tu traz são bastante interessantes e convergem muito com o que eu acompanhei, principalmente na pesquisa do mestrado. E daí, assim, eu acho que entrando especificamente até no que a gente tinha organizado para a gente falar dentro dessa atividade de hoje, quando a gente fala de trajetórias sociais, né, a gente está pensando nesse processo de ida para a rua,
de fixação no contexto da rua e também de saída da rua. A gente está pensando nesses 3 pontos. Só que quando a gente olha os dados brasileiros, a gente percebe que a gente tem uma fixação muito grande e a longo prazo dessas pessoas no contexto da rua. E isso é algo preocupante, pensando na própria questão do desenvolvimento das políticas públicas, né, que muitas vezes são políticas públicas que não são efetivas e que principalmente não entendem o contexto da rua, como ele se dá com suas relações sociais, com suas peculiaridades. Mas, começando pelo começo, né, eu acho que tratando especificamente das idas para as ruas, do processo de rualização, como a gente já havia debatido, eu queria, assim, falo depois um pouco, mas queria ouvir de ti o que tu acompanhou especificamente nas mulheres que tu acompanhou, tanto na pesquisa aqui no Brasil, quanto também na Espanha, dos motivos e não vamos usar causas, né, porque causa é algo muito reduzido, tem uma complexidade nesse processo de ida para a rua, mas o que tu observou, assim, que influenciava e fazia com que essas mulheres tivessem as suas trajetórias de vida direcionadas para a rua? Então, eu observei algumas coisas, né? Principalmente uma que se destaca é o histórico de violência no lar, principalmente violência intrafamiliar. Outro fator é a questão do acesso à renda, né? Então, as mulheres, né, e a gente pode falar isso no contexto geral, no Brasil também, elas têm menos tempo de educação, né, de acesso ao ensino, né, e também renda. E no momento que elas também têm filhos, isso também dificulta esse acesso. Aqui em Natal, o que é muito comum também é a questão das idas e vindas, porque os serviços socioassistenciais para a população em situação de rua, eles estão prioritariamente no centro da cidade. A gente tem 4 zonas, né, que são as básicas de cada cidade: oeste, leste, sul e norte. A zona norte, que congrega, assim, é quase outra Natal, né, enorme, ela não tem um consultório na rua, sequer. E aí a gente tem situações de mulheres que as famílias moram na zona norte, então elas passam certo tempo lá com essa família, mas elas precisam ter renda, elas precisam ter acesso aos serviços, né, as conexões com os servidores, né, que dão apoio, né, aqueles que estão ali acompanhando elas já há algum tempo estão ali, então elas retornam. Então, tem a questão da renda também, dos cursos, né, que é uma coisa que a gente sempre discute, né, que nem sempre são os cursos acessíveis, ou que elas não vão ter os recursos para ter, por exemplo, uma das mulheres que eu entrevistei, ela trabalha com comida, de fazer doces, essas coisas, mas como é que você faz doce se você não tem casa? Né? Como é que vende se não tem comida, se você não tem onde produzir? Eu acho que esses são os 2 fatores principais. Sim, e é interessante isso que tu traz. Só mais, desculpa, né? Algumas também vão por acompanhar companheiros, né? E aí, às vezes, essas relações se desfazem, né? E elas continuam. Isso que tu traz é bem interessante, assim, porque o que eu acompanhei aqui com a população de rua de Florianópolis está também bastante relacionado com esse histórico pregresso de violência no lar, né? E aqui, na pesquisa do mestrado, com as mulheres heterossexuais, tinha muito essa coisa de violência doméstica mesmo, violência entre parceiros íntimos, que era algo que, assim, geralmente o que eu ouvia delas é que elas iam para a rua quando a violência era algo insustentável. Ou seja, elas já estavam numa situação de violência a longo prazo, seja violência econômica, seja violência física, seja violência sexual, mas muitas vezes ficavam naquela situação por um longo período e em algum momento, quando aquilo se tornava insustentável, elas, principalmente pessoas do interior do estado, iam para a capital no sentido de tentar uma vida nova, de tentar um emprego, de tentar alguma oportunidade, mas daí esbarravam com uma série de barreiras. Primeiro, a barreira do acesso a um emprego, depois a própria questão da barreira de estar num contexto diferente em que elas não têm um capital social, em que elas não têm um apoio, uma rede de pessoas conhecidas. Então, quando essas mulheres
saem dessa situação de violência, num processo de fuga mesmo, de sair dessa situação de violência, elas vão para um espaço que é muito diferente do contexto que elas estavam, e a rede social delas se desfaz. Então, muitas vezes, a ida para a rua acaba sendo algo inegociável, porque não se tem um dinheiro para pagar o aluguel, não se tem na verdade, não se tem, às vezes, conhecimento dos recursos de apoio social no município, então elas chegam num contexto muito diferente, e isso faz com que elas se fixem na rua também, então daí se fixam na rua e acabam também criando relações sociais nesse contexto, e isso daí depois também acaba tendo, vamos dizer assim, novos episódios de violência nesse contexto, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas quando eu pego a questão das mulheres, especialmente das mulheres lésbicas, que isso tem até um artigo que é oriundo da dissertação, que está publicado na Revista de Estudos Feministas, que eu trago o relato de uma mulher lésbica que estava em situação de rua, que ela foi para o contexto da rua por ter se assumido lésbica dentro da casa dela, e aquilo ter sido um estopim para uma série de conflitos, uma série de violências, e o estopim da ida para a rua foi o estupro corretivo, né? Que é algo que, em alguns contextos, se tem relato, que é basicamente uma violência terrível, até ruim de falar assim, mas quando, geralmente, parentes próximos, pais, tios, primos, eles praticam violência sexual com mulheres lésbicas a fim de fazê-las se tornar heterossexuais. Então, nesse relato que eu tive uma interlocutora em Florianópolis, esse foi o estopim, aquilo foi o inegociável para ela. Ela sofreu esse abuso, e ela identifica hoje, por exemplo, o contexto da rua, hoje não, no contexto da pesquisa, ela identifica a rua como um espaço de maior acolhimento do que o contexto familiar dela. Então, isso é algo assim, que foi o estopim da ida, mas também foi uma questão de fixação dela na rua. Ela achou, vamos dizer assim, um espaço mais acolhedor entre a população em situação de rua do que ela tinha no contexto familiar dela, principalmente pela questão da orientação sexual. Então, a gente perpassa aí também por esses outros grupos de mulheres, né? Não só as mulheres heterossexuais, mas também as mulheres lésbicas, tendo esse tipo de origem, né, na violência. Sim. E uma coisa que, assim, que eu acho bem interessante, eu ouvi bastante delas, e também no comparativo com os homens, né, porque aparentemente os homens vão mais facilmente para a rua. Os homens, eles têm, e por uma questão de gênero mesmo, os homens, eles têm menos compromisso com o cuidado da família, eles têm menos compromisso com os filhos, eles têm o compromisso deles no sentido afetivo e de cuidado é menor por uma questão de construção social e histórica. Então, para as mulheres ir para o contexto da rua é algo que é só em última instância. Então, quando a gente vê essas situações, eu acho que é interessante da gente sempre considerar que a maioria das pessoas que vão estar em situação de rua, elas passaram por vários processos de violência, mas as mulheres, em especial, geralmente elas vão estar nesse contexto numa situação extrema. Sim, a população LGBT sempre está mais vulnerável, mais vulnerabilizada, né? E eu acho muito legal você ter trazido a questão dos vínculos. E a gente associa muito, tá na rua não tem vínculo, tá na rua não tem família. Né? E é um paradigma que a gente precisa quebrar, que existe vínculo na rua sim, que existem amizades, que existem relações de parceria, existem relações duradouras, que o fato da pessoa estar na rua não quer dizer que ela também não tem família, né? Ela, por diferentes motivos, pode não estar com a sua família, mas em alguns momentos essa família pode ser um suporte também. Tabita, eu acho que a gente cumpriu a questão do processo de ida para a rua. Eu acho que assim, teriam muito mais coisas para a gente debater, mas por questão de tempo, eu acho que a gente pode acho que conversar um pouco sobre o aspecto da adaptação mesmo das mulheres nesse contexto da rua, que seria esse segundo momento da trajetória, né? Ter o processo de ida para a rua, mas tem esse processo de aprender a viver na rua. E daí eu queria que tu falasse um pouco também sobre isso para a gente ir dando sequência, e depois também eu falo de algumas experiências daqui.
Uma das questões, né, é que tanto a rua, né, mas a rua assim não está adaptada para ninguém, na verdade, mas para as mulheres ela é muito mais inóspita. Por exemplo, a questão do banho, a questão da menstruação, né, desses cuidados femininos que são mais específicos, né, o corpo do homem, né, a gente consegue ver mais como, é comum, né, ver ser uma camiseta, alguma coisa assim, a mulher não, né, então, ela trocar de roupa, né, os cuidados de higiene, a vulnerabilidade, você já colocou a violência também, tudo isso chega, né, para essas mulheres. Né? E, além disso, os serviços, como a população, né, se entende que ela é prioritariamente masculina, os serviços, eles se organizam para receber homens, não mulheres. Então, quando chega uma mulher, há meio que uma desorganização, né? E aí, o que eu notava no diálogo, né, com os profissionais é que, assim, como é que a gente faz? Né? É algo disruptivo, porque geralmente quem está aqui é um homem. Então, como é que a gente atende essa mulher que é também disruptiva? É uma mulher que saiu de casa, é uma mulher que decidiu ser lésbica, mesmo a família não apoiando. É uma mulher que já teve outros filhos e ela não está criando, eles estão com outras pessoas da família, que é uma coisa que a gente também precisa amadurecer, né? Que a circulação de crianças não implica necessariamente negligência, né? Às vezes é a forma máxima de cuidado que a mulher encontra para os seus filhos. E então, a questão também dos serviços não estarem adaptados para as mulheres é muito séria, né? Os próprios espaços de acolhimento, de dormida, às vezes não são seguros. Aqui no Rio Grande do Norte, quando, na época, antes de eu sair para ir para a escola, a gente só tinha um abrigo para pernoite. Na pandemia que ele se tornou diurno, mas mesmo assim ele não atende a toda a população. Lá na Espanha, né, uma coisa que se pontuava muito, porque aqui também no Brasil como um todo, a gente não tem serviços que acolham crianças e adultos. Então, automaticamente a criança é acolhida, né, no serviço de acolhimento, e aí se pega a guarda, né, temporariamente ou definitivamente. Mas mesmo lá na Espanha, que tinha serviços que acolhiam, que tinham espaços para crianças, a maior parte estavam em serviços femininos. E aí a gente já tem uma questão patriarcal, né? Só a mulher que tem filho, né? O homem não tem filho, né? Por que que os abrigos eles também não estavam preparados para pais homens, né? Os serviços de acolhida. Sim, muito interessante isso, Tabita. E tu traz uma. E é interessante que eu acho que a nossa fala fica complementar, porque tu traz esse olhar da instituição, de como a mulher na rua acaba sofrendo mais uma violência, né? Ela acaba sofrendo mais uma violência por uma falta de adaptação das próprias políticas do Estado, de entenderem ela enquanto uma pessoa que pode estar em situação de rua. Então, ela fica vulnerada nessa situação. Ao mesmo tempo, como as minhas pesquisas elas foram muito mais direto com a população em situação de rua, eu não fiz essa interlocução com o serviço, porque a ideia era mesmo entender como se davam as relações sociais lá. Eu percebia as mulheres se adaptando a esse contexto da rua, elas se adaptando a essas violências que tu trouxe, essa coisa, porque assim, se a gente for pensar historicamente nas relações de gênero, o espaço que é pensado para a mulher, para o feminino, é o espaço doméstico, é o espaço do privado, e o espaço público, a rua, a ágora, ela é significada como o espaço do homem. Obviamente que a gente tem, e ainda bem que a gente tem essa transformação na sociedade da mudança desses papéis rígidos, mas de certa forma essa historicidade acaba demarcando os espaços e demarcando as relações sociais e a própria coisa da sensação das pessoas. Então, as mulheres que vão para a situação de rua, elas me traziam muito essa dificuldade e esse medo de se adaptar ao contexto da rua. Porque a primeira noite, isso teve em algumas conversas, a primeira noite na rua é terrível. Porque a primeira noite na rua é aquela noite em que a pessoa
pensa que vai ser estuprada, a mulher pensa que pode ser violentada, que pode ser roubada, mas principalmente essa questão da vulneração do corpo, porque tem-se essa objetificação do corpo da mulher, e isso, de certa forma, as coloca num espaço de muita vulneração. Então, isso é algo que a gente tem que colocar e pensar quando a gente pensa nesse processo de adaptação das mulheres em situação de rua. E daí entra uma questão que às vezes é estigmatizada, que é o uso de drogas. Porque eu tive vários relatos de mulheres que começaram a usar algum tipo de droga ilícita, ou então fazer o uso mais acentuado de álcool, por exemplo, para conseguir dormir na rua, para conseguir o corpo relaxar. Então, tem um processo ali que é inerente a esse contexto da rua, que às vezes a gente não pode olhar o uso de drogas só como a questão da adicção, mas da questão desse contexto também que leva para isso. E um outro ponto é a própria adaptação, que eu vou chamar de performatividade, né? Que é de como as mulheres se apresentam nesse contexto da rua. Então, algumas delas, principalmente para se prevenir dessas violências, o que elas faziam? Elas tinham uma performatividade mais masculinizada. Então, elas usavam roupas, principalmente, às vezes era até algum pano, uma tala, para que os peitos não ficassem tão aparentes, roupas mais largas, e até uma forma de falar, uma forma de lidar com o outro que está mais ligado a esse estereótipo que a gente tem do masculino. Eu estou falando dessa dicotomia de gênero também, bem numa visão binária, mas que marca essa coisa do espaço masculino e feminino. Então, elas transgrediam essa coisa do feminino justamente para se proteger das violências. Então, elas iam se impor para ou se esconder também, né? Esconder as marcas, as curvas do corpo, para se proteger desses processos violentos que aconteciam na rua. E daí eu ressalto, não só por homens moradores de rua, mas também por outras pessoas não moradoras de rua. Então, isso essa adaptação à rua tem toda uma adaptação de sobrevivência também, de onde conseguir comida, de como conseguir comida, de como, por exemplo, acessar banheiros, tem toda uma adaptação a essa vida na rua que é a coisa que a gente naturaliza quando a gente não está no contexto da rua, né? Nós, moradores de casa, a gente naturaliza um monte de coisa que para a gente o sistema já está organizado. Então, quando a pessoa chega no contexto da rua, ela tem que aprender mesmo a viver na rua. E para a mulher tem esse dificultador de ela estar como alvo de determinadas violências e de vulnerações. Sim. E uma coisa que a gente também não pode esquecer, né, das mulheres trans, né, que elas estão aí num nível muito maior de violência, né, que é recorrente. A gente tem notícias de mulheres trans que sofrem violência motivada por serem trans. Né? E que daí são violências que, vamos dizer assim, elas muitas vezes ultrapassam até essa questão da violência sexual, ela vai entrar na coisa do feminicídio, do homicídio. Isso, de morte mesmo. Por uma questão de identidade de gênero. Então, essa é uma problemática que, assim, na minha dissertação, infelizmente, eu na rede de circulação que eu tinha, eu não consegui trabalhar com as mulheres trans na rua. E isso foi uma lacuna, mas eu acho que é uma questão que tu ressalta que é muito importante. E outra coisa que eu estava lembrando é a questão de que também não só o uso de drogas, né, para proteger, acho que pode ser até para proteger a saúde mental, de certa forma, mas também a prostituição, né, para ter um lugar onde dormir. Né, e muitas mulheres se sujeitam a isso também. Sim, eu acho que isso é bem interessante, Tabita. Eu acho que nesse contexto assim de situações que as mulheres acabam se submetendo e que estão relacionadas às violências, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a questão dessa relação da maternidade na rua. Como isso, que eu acho que isso foi o enfoque da tua pesquisa, eu acho que é bem interessante porque tem um aspecto de violência bem grave que está nessa questão da adaptação à vida na rua. Sim, a maternidade em situação de rua, ela é extremamente complexa, né, e é muito complicado pensar, porque a gente está num país em que o aborto é proibido, né, e há uma proibição não só legislativa, mas também moral. Tive contato com uma mulher, inclusive, que a gravidez dela era decorrente do estupro,
mas tinha uma questão moral e tinha uma questão do desejo, né, de não abortar porque é pecado, não se pode, mas também por ter tido outras perdas e ter essa como uma perspectiva, que isso também é muito recorrente, né, de mulheres que não puderam criar outros filhos e veem sempre a maternidade como uma perspectiva de que esse eu vou criar. Então, a gente tem essa proibição do aborto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma negação da maternidade, que é o que acontece não só aqui, mas acontece em outros estados do Brasil, em outros países, inclusive. A gente tem uma discussão muito forte, nos Estados Unidos, principalmente, a questão das retiradas dos bebês, das separações, que eu chamo na minha tese de sequestro ou roubo. Porque, como eu citei no exemplo que eu citei, como eu citei no primeiro exemplo, se a mulher ela não está cometendo violência contra a criança está sendo acolhida, ou pelo uso de drogas, que também não é motivo justificado, né? E a gente tem que investigar o que é esse uso de drogas, porque nem todo uso de drogas é prejudicial. Ou então, por ela não ter uma moradia, então a gente está falando de roubo e sequestro. Porque o que se diz quando elas chegam nas audiências você vai parar de usar drogas, você vai ter uma casa, você vai parar de sair à noite. Isso é um controle. Então, se ela se porta como um ideal burguês do que é ser uma mulher, ela pode ter o seu bebê de volta. Senão, ele permanece com o Estado. Então, a gente entende isso como sequestro, né? Eu digo a gente, o meu grupo de pesquisa. E também o próprio CRP, né, o CRP São Paulo, junto com Minas Gerais, eles têm uma publicação em que eles usam esse termo sequestro também, CRP Conceito de Psicologia. E, para além disso, né, elas ficam aí, né, mesmo que se elas não querem ser mães, elas não podem abortar. Se elas querem ser mães, elas não podem criar os seus filhos, a não ser que seja nos termos do Estado, né? Não sei que elas cumpram. Eu lembro que tinha um casal que eu entrevistei que conseguiu reaver a guarda dos filhos. Eles disseram, a gente foi fazendo tudo o que eles disseram. Então, aí tem um controle também. E outra coisa que eu discuto é a questão do trabalho reprodutivo não pago, porque a mulher, ela carrega a criança, ela protege na rua, o Estado, ele não garante, quando ela está grávida, ele não garante residência, ele não garante alimentação, ele não garante o básico, não garante proteção. E ela protege a ela e o bebê esse período. Mas quando o bebê nasce, o Estado, de repente, é capaz de proteger o bebê. E proteger melhor que ela. Então, ela está aí trabalhando, e a gente tem histórias de mulheres que estão aí com 9 gestações, 8, 7, e recorrentemente tendo seus filhos tomados pelo Estado. E aí é muito interessante também, acho que eu vou até me antecipar um pouco, que elas também vão encontrando as brechas. Então, quando uma mulher ela entrega o filho para uma tia, quando ela deixa com a irmã, não é um abandono, é ela burlando a exploração do Estado e o controle do Estado sobre a sua comunidade, sobre a sua família. Porque ela deixa, porque esses bebês, raramente eles são acolhidos, porque o próprio Estado diz que estão protegidos. Sim. Isso é muito interessante, Thabita, que tu traz, porque, assim, pensando na lógica de política pública mesmo, a gente tem, de certa forma, uma construção do que é humano, do que é não humano, né? Porque nessa tua fala, eu fico pensando e percebendo que a criança é colocada ali no status de humano, enquanto aquela mãe, ela é colocada no status de não humano, porque quando, por exemplo, tem uma pessoa com 9 gestações em situação de rua, cadê a política pública para acompanhar essa mulher, para auxiliar essa mulher no processo da vida dela? Então, assim, só vira um problema quando nasce a criança, só vira um problema quando tem um bebê. Então, isso é bastante interessante, assim, isso que tu traz, e interessante e demarcador de uma violência, né? E é uma violência que não é essas violências que a gente estava falando até o momento, que são essas violências interpessoais, mas é uma violência do Estado.
E ela é uma violência dupla, porque ela é uma violência, primeiro, de negação de um serviço adequado de acompanhamento e de apoio para que essa mulher, por exemplo, consiga sair da situação de rua, se quiser, mas, ao mesmo tempo, é uma violência no sentido de arrancar o filho dela. Então, é algo que, assim, como eu tinha até comentado para ti em outra conversa, e vou trazer agora, em Florianópolis, nas pesquisas que eu realizei, eu acabei ficando mais de um ano com eles, entre pesquisas do mestrado e do doutorado, indo e ainda hoje vou, né? Então, quando eu estou em Florianópolis, geralmente dou uma passada para conversar com as pessoas que continuam lá, porque a gente cria vínculos afetivos com eles e isso é uma questão assim de ética mesmo de pesquisa, né? Então, há um movimento muito forte na rua quando, por exemplo, a gente tem uma mulher gestante ali em Florianópolis. Eu acompanhei isso umas 2 vezes, que as próprias pessoas que estão em situação de rua, elas se reúnem para levantar recursos ou caminhos para conseguir um endereço fixo para essa mulher que está gestando. Por quê? Porque se ela está gestando, ela está no final da gestação e ela consegue um comprovante de residência, quando ela chega na maternidade, ela consegue levar o filho embora. Porque quando ela é identificada como pessoa em situação de rua, como mulher em situação de rua, muitas vezes a criança não sai nem na maternidade com ela. Então, a gente já tem esse rompimento lá no próprio serviço de saúde, e daí eu volto naquela coisa, é uma violência de Estado. É uma violência de Estado porque ele desconsidera o contexto daquela mulher e ele separa essa relação mãe-filho. E daí, por exemplo, eu sou da nutrição, uma das coisas mais importantes que a gente tem, por exemplo, é o aleitamento materno. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e complementar até os 2 anos. E daí, nesse momento, parece que todas as políticas de saúde, elas são esquecidas, né? Então, a gente vai pensar só nessa, tá em situação de rua, primeiro que se nega a situação de rua enquanto uma condição possível, que eu acho que isso é uma discussão até bastante difícil de se fazer, a depender do contexto que a gente está, é complexa também, porque envolve também uma série de vulnerações, mas não se tem um apoio para que essa mulher acompanhe a criança fora do contexto da rua, mas sim só essa desconexão. E daí é legal de ver esses movimentos que a própria população, os próprios grupos que se organizam na rua fazem para enfrentar esse descompasso do Estado, né? Porque é um descompasso mesmo da política pública. Eu acho que as nossas pesquisas elas são importantes nesse sentido, né? De dar visibilidade para esses buracos e para essas violências que acontecem no cotidiano e que ficam geralmente invisibilizadas. Sim, e tem uma coisa que também, eu acho que nesse não fica nem tanto no lugar de humano, mas é uma objetificação também, porque essas separações, elas acontecem por quê? Porque a gente tem um número exorbitante de pessoas que querem adotar, mas essas pessoas só querem adotar bebês, né, de preferência meninas e da pele clara. Então, tem uma resposta aí ao grupo de adotantes, que são pessoas que estão fazendo lobby, né, para reduzir tempo de acolhimento, para que os serviços de família acolhedora também possam adotar. E aí, como é que você vai trabalhar a reinserção da criança na família se você quer adotar aquela criança também? É uma falta de ética total, é um contrassenso, mas a gente tem projeto de lei contra isso. Propondo isso da Janaína Pascoal, inclusive, não sei nem se eu posso falar. Então, a gente tem, inclusive, setores progressistas que defendem políticas que favorecem a adoção, né? Eu lembro muito de uma lei que foi aprovada em 2017, que reduziu o tempo de acolhimento, o tempo de envio dos relatórios, o tempo de busca dos pais também, e isso é muito preocupante, que as mulheres em situação de rua, muitas vezes elas não entendem, na maioria das vezes, na verdade, o processo jurídico. Então, se hoje só são 10 dias, né, isso é reduzido a partir de 2017. E setores progressistas apoiaram essa lei, né? Então, por quê? Porque há um moralismo grande, né? E há uma naturalização, isso é muito de culturas escravocratas, por isso que eu citei também a questão dos Estados Unidos, porque tem essa discussão
em relação à escravização, de que se naturaliza que mulheres negras percam seus bebês, sim, que se naturaliza que as famílias negras, elas são incapazes, né? E as famílias que a gente encontra em situação de rua, em sua maioria, são de origem negra e indígena. sim. Sim, isso é essa reflexão que tu traz, na verdade, não é só uma reflexão, na verdade, é uma análise a partir dos dados que tu tem, né? Ela é muito interessante, porque a gente percebe daí, na verdade, uma disputa mesmo, né? Uma disputa discursiva e legislativa por um interesse que, na verdade, não é assim tão ético, né? Uma coisa bastante problemática, e essas intersecções, principalmente com a questão de raça e etnia, é algo que a gente percebe na população em situação de rua, né? Quando eu fui estudar aqui a população em situação de rua de Florianópolis, eu fui olhar, tem um estudo do ICOM bem interessante aqui, que foi feito lá na região da capital, que ele trazia que a população em situação de rua, tinha ali em torno de quase 50% da população era branca, mas quando tu vai comparar isso com a população geral, Uhum. é algo, não bate, entendeu? Então, por mais que pareça que é 50-50, não é, porque quando a gente olha a população negra em Santa Catarina, vai dar ali em torno de 30%. Então, tu tens esse endereçamento da população em situação de rua para pessoas negras, e daí quando tu me traz essa tua reflexão, que eu acho que é fantástica, que mostra uma violência não só para as mulheres especificamente, mas para as mulheres negras, né? Ela, para mim, faz muito sentido. Eu acho que é algo que deve ser pensado e deve perpassar a própria política pública. Mas é o que a gente falou, a gente está numa situação de relações de poder mesmo, e trouxe até perspectivas mais progressistas, às vezes, por uma visão moral em relação ao contexto da rua, acabam corroborando com essa objetificação, tanto das crianças, né, porque tem uma objetificação daquelas crianças ali como Uhum. um objeto de desejo, mas também dessas mulheres como meras reprodutoras para essas famílias que querem adotar. Muito interessante, assim, Tabi, do que tu traz, e eu acho que para a gente também ir encaminhando até pela questão do tempo, né, eu acho que nesse final, eu tinha mais uma questão, acho que a gente até conversou anteriormente, que eu acho que era legal tu comentar, sobre a questão do uso de drogas como um remédio. A gente já falou do uso Sim. de drogas como uma forma de adaptação para o contexto da rua, mas eu acho que é legal aquilo que tu trouxe sobre como as mulheres usam, às vezes, as drogas para esse contexto da maternidade, da retirada. Vou deixar contigo para não falar por ti. Então, é muito comum, quando as mulheres perdem a guarda dos filhos, elas entrarem no chamado sarau, né, quando elas adentram ali e usam drogas, porque eu acho que também é uma perspectiva de se compreender, porque quando o próprio processo de retirada da criança de separação é muito violento, porque se chega ali, às vezes, com um policial, um oficial de justiça, né, e às vezes algum técnico do judiciário, e na frente de todas as outras mães e toda a maternidade ali ocorre aquela separação violenta, aquele sequestro mesmo. Então, é um período que a mulher está super sensível, né, por conta, acabou de parir mesmo, os hormônios estão ali todos mexidos, e ali ela tem esse constrangimento violento na frente de toda a maternidade. Então, e aí a justiça quer o quê? Que ela retorne lá e diga, eu quero esse bebê, depois de todo aquele escândalo e constrangimento. Uma mulher que muitas vezes não tem nem acesso à educação, no sentido de não saber ler e escrever mesmo. Então, imaginem, hoje eu trabalho no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e é uma experiência que eu já, assim, entre idas e vindas, juntando tudo, dá uns 4, 5 anos. Para mim, ainda tem muitos ritos processuais que é difícil de entender, mesmo eu estando ali todo dia. Então, imagina uma pessoa que está totalmente por fora. Então, muitas vezes ela entende que ela perdeu o bebê ali, que ela não tem nem que voltar. E também, muitas vezes, não tem nem quem incentive ela a voltar. Né? O que se diz é, não, mulher, que foi uma das coisas que eu escutei na entrevista, é melhor assim.
ou é melhor para você, é melhor para ele, se conforme, né? É um conformismo que muitas vezes os serviços incentivam. E aí eu também não vou dizer que os serviços eles estão ali todos na expectativa de separar, né? Houve relatos de profissionais que realmente eles colocavam assim, é muito ruim isso, se separar a mãe é muito violento, mas assim, o que é que a gente faz? Né? Principalmente nesse contexto que a gente tem hoje, de policiamento e criminalização e sucateamento das políticas públicas. Né? O que, é que se pode oferecer e do moralismo. Né? Porque se um profissional ele se coloca ao lado dessa mulher, ele pode ser tido como alguém que está ali contra o direito da criança, no contexto que a gente vive. Então, essa compreensão, essa dificuldade de entender o rito processual, isso fragiliza a mulher, além da lógica do fracasso materno, né, que é o que eu chamo, que é a perspectiva de que se antecipa que a mulher vai fracassar na maternidade antes mesmo dela ser mãe, e muitas vezes ela internaliza isso, então a droga vai chegar como amortecimento, como consolo, e aí, mais uma vez, eu faço a crítica que a gente precisa aprofundar o que é o uso de drogas, porque uma mulher de classe média, provavelmente, ela usaria psicotrópicos, né? Mas, pela leitura que se faria, socialmente seria, não, ela está se cuidando, não é isso? Muito interessante, eu acho que essa discussão que tu abre aqui é uma discussão que a gente tem que levar para frente, acho que principalmente essa questão da moralização de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e os recursos que elas usam para lidar com determinados problemas, né? Por exemplo, essa questão do uso de drogas, a gente tem drogas que são lícitas que estão dentro de uma farmácia e que quando se usa, se entende que a pessoa está cuidando da saúde, e ao mesmo tempo tem essa que é uma visão moralizada, né, sobre a questão do uso das drogas, sem entrar no mérito dos benefícios ou dos prejuízos, mas pensando em contexto mesmo, né? E pensando em contexto, só para a gente ir para os finalmente, eu me sensibilizo muito com a tua fala sobre a burocracia do Estado. Porque, assim, a população em situação de rua, ela está muito fora dessa relação com o Estado. Muitos não têm nem documentos, né? Então, isso faz com que, por exemplo, essa judicialização, essa ritualização desse processo, ela seja mais uma forma de só bater o martelo e justificar que aquilo vai acontecer mesmo. Mas, não, se ela tivesse feito esse processo inteiro, ela teria acessado, ela não acessou porque ela não quis. E isso eu vi muito das pesquisas aqui, em relação ao acesso ao serviço de saúde, porque eles não tinham o mínimo conhecimento, exceto os que tinham contato, às vezes, com o consultório na rua, mas não eram todos, a maioria deles não sabia circular dentro do serviço de saúde. E, às vezes, chegava no serviço de saúde e eles pediam um documento. A gente sabe que não é obrigatório o documento para ser atendido, mas é pedido sempre. Qualquer pessoa que chega no serviço de saúde pede esse documento. E quando pede o documento e essa pessoa não tem, já coloca ela numa situação de constrangimento, já coloca ela numa situação de não estar incluído naquela normatividade. E isso afasta eles do serviço. E isso provavelmente faz com que as mulheres nem busquem o recurso, não saberem como é que funciona o rito, segundo, por não terem um apoio, né, que seja um apoio jurídico, e terceiro, que eu vejo aqui nessa relação com o serviço de saúde, é a vergonha, porque essa visão estigmatizada que a gente tem em relação à população em situação de rua, a própria população em situação de rua internaliza isso, porque muitos deles já foram não moradores de rua. Então, quando a gente não lida com isso como um problema que precisa ser entendido e cuidado, a gente vai reforçar esses estigmas e a gente vai afastar cada vez mais essas pessoas do serviço de saúde ou, por exemplo, da busca do direito de ter uma adaptação à sua situação de vida e criar o seu filho. Então, nesse sentido, assim, eu me sensibilizo muito por essa questão especificamente da burocracia, porque eu vejo que ela é uma forma bonita de justificar o que se quer fazer. Ritualiza um processo e afasta-se determinados grupos sociais. Então,
Acho que isso é bem, bem interessante. E daí, assim, para finalizar, a gente tinha pensado naquela coisa assim, o que tu pensa, assim, que são coisas que a gente poderia fazer, caminhos possíveis, principalmente para a prevenção dessas violências que são direcionadas para as mulheres em situação de rua? Então, hoje no nosso grupo Maternidades Vulnerabilizadas, a gente está organizando, em parceria com outros grupos também, um levantamento sobre grupos, né, a gente ainda não sabe muito bem como chamar, mas de grupos que estão aí na defesa dos direitos das mulheres em situação de rua, né, e a gente tem notado que em vários lugares do país a gente tem movimentos de grupos, às vezes a partir da universidade, às vezes a partir das próprias maternidades, né, e que também tem participação de mulheres em situação de rua, usuárias de álcool e outras drogas, e que estão aí, né, na defesa dos direitos dessas mulheres. E isso é muito importante, porque vai falar aí do que a gente acaba de discutir, né, do acesso à justiça, né, que a justiça ela precisa ser acessível. No final do ano passado, a gente teve uma resolução, uma portaria, não me lembro bem qual tipo de documento, do Conselho Nacional de Justiça, que foi específico para a população em situação de rua, sobre o acesso à justiça, e que coloca, tem um dos artigos, ele cita os direitos sexuais e reprodutivos e a maternidade. Então, a gente tem aí um campo que não é fácil, mas que a gente tem movimentos que estão puxando e reforçando. Outras experiências, para além dos estudos de caso, né, de chamar junto mesmo a rede para dialogar sobre, eu pude acompanhar um pouco disso na Espanha, eu tive com um grupo que é o Stop Desaiúcios, que é relativo aos despejos, que é uma prática muito comum lá e que afeta principalmente as mulheres. Né? E ainda falando um pouco da violência, uma coisa que me chamou a atenção lá é que muitas mulheres, elas acabavam tendo essas medidas de despejo porque era uma forma dos maridos saírem de casa. Então, elas atrasavam as contas da casa, porque lá vira uma grande dívida realmente, e se atrasar 3 meses, perde a casa, é uma situação bem complexa, mas elas preferiam encampar essa dívida para ter uma certa liberdade. E aí, para mim, era muito interessante o modo como elas se apoiavam, né? Tinha homens também, mas se notava uma prevalência feminina. Então, se tinha algo na prefeitura, ia um grupo, a mulher não ia só, né? Se tinha que ir no banco, o banco não atendia a ligação, então eles iam lá para a porta do banco e faziam um movimento até o banco atender. E lá, em algumas defensorias nos Estados Unidos, eles já têm hoje mulheres em situação de rua, que perderam seus filhos e conseguiram reaver a guarda de volta, e que hoje são funcionárias, que elas trabalham nesse processo de estar junto, né, que eu acho que isso também falta muito, porque realmente até para a própria população em situação de rua, é difícil às vezes entender a perda. Há um moralismo que também pode estar existindo no meio dessa população, até porque esse é o contexto que a gente cresce no Brasil, né? É difícil se dissociar. Então, ações em conjunto que coloquem a mulher no lugar de mulher, no lugar de sujeita de direitos, que diga, toma aqui, vamos lá, estamos com você, eu acho que são hoje fundamentais, né? E que também fortaleçam os próprios profissionais. Em Minas Gerais, a gente teve técnicas, né, médicas, e que tiveram processos administrativos pela prefeitura por se recusarem a fazer denúncias. Nessa semana, mesmo por coincidência, eu estava conversando com uma colega que ela disse que ela trabalhava no interior e estava no processo de tentar a reinserção familiar, e o prefeito da cidade chegou a ir lá conversar com a equipe, dizendo, mas por que vocês colocaram essas crianças, não foram elas, né, mas na cabeça dele, né? Porque quem vocês permitiram que a criança votasse para essa mãe? Se ela estava muito melhor no serviço de acolhimento. Né? Então, a gente também precisa cuidar dos profissionais. Ótimo, Thalita. Eu acho que traz várias, tanto reflexões quanto experiências, assim, que é possível, né? Que eu acho que esse é o caminho, né? É possível prevenir as violências contra as mulheres que estão em situação de rua e muitas vezes criar caminhos para que elas também não estejam na situação de rua é uma forma também
de prevenir essas violências que elas estão submetidas no cotidiano. E assim, só para finalizar, vou fazer uma falinha relacionada ao que eu entendo, assim, quando eu trabalho principalmente com profissionais do serviço de saúde, mas assim, entendendo que, na minha perspectiva, trabalhar, e eu acho que isso corrobora muito com o que tu fala, trabalhar com a população em situação de rua é necessariamente trabalhar de forma interdisciplinar. Não tem como a gente trabalhar interdisciplinar e intersetorial, porque não tem como a gente trabalhar uma política pública isolada para lidar, por exemplo, com a saúde da população em situação de rua. E quando eu vou lidar com a saúde da população em situação de rua, por exemplo, eu tenho que trabalhar com a questão do acesso à alimentação. Sim. E daí, para trabalhar com acesso à alimentação, eu tenho que trabalhar com renda, então eu tenho que trabalhar com assistência social, eu tenho que trabalhar com a Secretaria de Emprego e Renda, tem que juntar as coisas, porque é uma situação realmente complexa, é uma situação que não se resolve com um passe de mágica. E eu acho que isso é, às vezes, o que as pessoas buscam com determinadas super políticas que vai resolver a situação de rua em dois palitos, como dizem no cotidiano. E para mim, isso eu trago bastante quando eu vou falar com o profissional da saúde, mas eu acho que se estende para qualquer profissional que trabalha com a população em situação de rua, é entender a rua como um lugar possível e que existem relações sociais, e que essas relações sociais também têm relações de poder, têm conflitos, dentro do contexto da rua. Porque se a gente ignorar a rua como um local possível de construção de vínculos, de vida mesmo, a gente sempre vai trabalhar na perspectiva de quem é não morador de rua. E daí o que acontece que a gente faz políticas públicas que são, na linguagem da antropologia, etnocêntricas, né? É como se a gente criasse uma política para nós mesmos, não para a população em situação de rua. Então, essa coisa de entender os motivos pelos quais as pessoas vão para a rua e entender principalmente como se dão as relações sociais naquele contexto da rua, quais são as dificuldades, quais são as questões que mantêm essas pessoas nas ruas, é muito importante para formular uma pesquisa, uma política que seja contextualizada e que daí é o que eu sempre falo, e que seja efetiva, porque essa é a palavra que a administração gosta bastante, né? É a coisa de uma política que seja efetiva, que ela chegue no resultado que ela objetiva, até com o menor custo possível, né? Essa é a coisa, o conceito da efetividade. Então, assim, para ser efetiva a política pública, população em situação de rua, ela não pode partir do contexto da casa, ela tem que partir do contexto da rua. Ela tem que partir das necessidades das pessoas que estão na rua, ela tem que partir das vivências dessas pessoas, porque senão a gente vai estar sempre fazendo política para inglês ver, né? A gente vai estar remediando coisas e não vai estar mexendo de forma radical no sentido de raiz, né? Não vai estar mexendo na base dessas desigualdades, desses problemas que a gente foi debatendo, eu acho que ao longo dessa fala. Não sei se tu queres falar mais alguma coisa, Thabita? Não, eu estava só, primeiro, agradecer, né? Foi ótimo esse momento, dialogar. Eu espero que o pessoal que está assistindo seja rico também, que provoque reflexões, né? E eu estava lembrando da questão do acesso ao pré-natal, né? Sempre que eu ia dialogar com o pessoal da saúde, eles diziam, elas não fazem o pré-natal, né? Por quê, né? Mas aí uma outra técnica ela mesma respondeu, assim, a mulher ela tá no corre, né, ela tem que cuidar de ter o que comer naquele dia, de ter o dinheiro para determinada coisa, assim, se o menino tá ali, né, não tá tendo nada estranho, tá tudo bem, porque as prioridades são outras, né, então essa questão da gente ter um olhar que não é o olhar do meu dia a dia, né, das minhas relações, né, do modo como eu vou para as minhas consultas, nem mais, né, da realidade do outro, né, que é uma realidade válida também. E que é um processo de empatia, né? Que é tu reconhecer a realidade do outro, entender o outro, entender a outra, nesse caso, que a gente está falando das mulheres, e realmente fazer algo que seja
contextualizado. Mas, Tabita, eu gostaria também muito de te agradecer pela tua disponibilidade, pela parceria. Foi muito bom te conhecer também nessa conversa. Espero que a gente continue aí dialogando e construindo junto essas atividades aí no campo da pesquisa, da extensão, no que for necessário também me coloco à disposição para ti. E agradeço também a professora Cristina pelo convite, e assim a gente agradece, deseja que todas as pessoas que estejam assistindo gostem, e provavelmente depois a professora Cristina vai deixar aí, se tiverem alguma pergunta, alguma questão específica, a gente responde por e-mail, a gente deixa os nossos contatos de e-mail com a professora Cristina e a gente está à disposição. A gente, não, desculpa, eu falei por ti, me coloca à disposição, mas acredito que tu também. Eu também. Ah, perfeito. Então tá, obrigado, pessoal. A gente encerra por aqui e desejando que tenha sido uma fala que tenha agregado aí para o cotidiano e para as experiências que vocês têm nos locais que vocês trabalham e na vida de vocês de forma geral.